Bom dia, gente! Hoje, 26º dia já dos 28 dias da gratidão com o livro A Magia. A prática de hoje eu acho que vai ser muito importante para vocês e para mim também. Rever esse exercício também para mim foi um momento de voltar. Conforme eu ia lendo, eu ia relembrando as coisas que muitas vezes a gente cometeu, porque hoje o exercício de hoje fala sobre isso, fala sobre os erros que a gente cometeu no passado. E conforme eu ia lendo as páginas, não é, do capítulo, eu ia relembrando situações que eu vejo que se fosse hoje eu teria feito de outra forma. E nesse exercício, era outro exercício que eu fiz da outra vez que eu fiz os 28 dias da gratidão, mas era um exercício que eu não tinha me fixado nele como eu me fixei agora. E eu espero que de verdade para vocês também seja muito importante e que a gente possa eliminar esses erros que muitas vezes ainda podem estar machucando a gente e a gente reverter toda essa situação. O dia de hoje se chama Transformar Magicamente os Erros em Bênçãos, dia 26. E ela começa com uma frase da Oprah, aquela apresentadora dos Estados Unidos, que ela também fala muito sobre desenvolvimento pessoal. É muito interessante que vocês, quem quiser, que saiba um pouco mais sobre ela, porque a história de vida dela também é muito impactante. E ela diz, a Oprah, transforme as suas feridas em sabedoria. Então, quando a gente começa a ler essa frase, já começa a entender um pouco do que trata, não é? Esse capítulo, dos erros do passado e da gente transformar esses erros em aprendizagem. E ela começa o capítulo assim, agora é a Ronda. Todos os erros, absolutamente todos, são uma bênção disfarçada. A prática mágica de hoje vai provar isso, porque você está prestes a descobrir que existem, na verdade, bênçãos incalculáveis escondidas em cada erro. Agora, olhando, principalmente se é um erro mais recente, é muito difícil da gente conseguir ver essas bênçãos que a Ronda diz aqui. Mas com o passar do tempo, quando a gente passa por esse erro e aí a gente começa a relembrar ele e começa a ver por essa perspectiva, a gente consegue perceber, eu aprendi alguma coisa com esse erro. E depois, no capítulo, quando for seguindo, vocês vão ver uma situação que pode também estar acontecendo na vida de vocês. Mas isso espera, mais pra frente eu já leio, espera um pouquinho. Aí ela dá um exemplo. Ela dá um exemplo de como é os adultos em relação às crianças, não é? Uma criança comete muitos erros enquanto está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever. E nós sabemos que através dos seus erros elas aprenderão e acabam por dominar aquilo que estão tentando fazer. Muitas vezes a gente vê, não é? Por exemplo, as crianças, eu falo isso principalmente por o Enzo, que era muito difícil no começo dele escrever direitinho, de segurar a caneta, e fazia, que não fazia direitinho e assim, e errava. E mesmo com a bicicleta, eu me lembro da bicicleta mais com a Lorena, que pra ela foi mais difícil. E eu pensava, não, ela vai ter que ir errando, porque uma hora ela vai conseguir andar sem rodinha, primeiro com rodinha, depois sem rodinha. E com a gente, aí a gente vê por que a gente se pune, como que a gente pode dizer, penaliza tanto, porque aí ela diz, então, por que os adultos são tão duros com eles? Ela continua, com eles próprios quando cometem um erro? A mesma regra que se aplica às crianças também se aplica para você. Todos cometemos erros, e se não cometemos, nunca aprenderíamos nada e não nos tornaríamos mais inteligentes ou sensatos. Claro que muitas vezes a gente pensa, quando a gente vai errar uma vez, ou duas, ou às vezes que forem situações que são diferentes, a gente vai aprendendo com isso. Mas depois a gente vai chegar no momento que aí é onde está o problema, que a gente pode errar muitas vezes com o mesmo erro, no fundo tem o mesmo erro, a mesma essência, podem mudar as pessoas, podem mudar as situações, mas a gente volta a errar nesse mesmo erro. E por que acontece isso? E é o que ela vai dizer aqui mais pra frente, não sei se já é agora ou não, mas eu acho que é o momento de eu falar pra vocês, que enquanto a gente não aprender com o erro, esse erro vai voltar de outra forma. Não sei se eu me explico com vocês. Por exemplo, em caso de uma pessoa que tem um namorado e que essa pessoa tem muitos ciúmes, me veio assim na cabeça. E ela termina o namoro por causa do namorado, porque, enfim, que é ciúme, porque a pessoa, no fundo, o que tem? Não tem confiança nela própria.
Imagina, daqui a amanhã ela pode arranjar um outro namorado, uma outra situação e vai acontecer esse mesmo erro. Desconfiança. Por quê? Porque ela, ciúmes, por quê? Porque ela ainda não aprendeu a ter confiança nela própria. E enquanto ela não aprender a ter confiança, vão vir outras pessoas, outras situações para que ela possa criar essa confiança dentro dela. Então, no fundo, o erro, gente, é muito importante porque ele vem trazer sim uma lição. É muito duro, como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente aprender a lição. Tem situações que são muito difíceis para você conseguir enxergar o que você errou naquele momento. Mas com o tempo passando, algum tempo, ou abaixando assim a situação de raiva, de tristeza, seja do que for, você vai conseguir olhar melhor para essa situação. E infelizmente, se você não conseguir aprender com esse erro agora, ele vai voltar. Porque são coisas que a gente tem que aprender, sabe? A gente tem que aprender a lidar com isso. E enquanto a gente não aprende, as situações voltam, até a gente conseguir driblar essa situação e passar por esses erros, não é que eram erros antigamente, de outra maneira. Ela continua aqui. Para aprender com o erro, primeiro temos de o assumir, porque muitas pessoas se perdem. Porque muitas pessoas, muitas vezes, culpam outra pessoa, sem pessoa qualquer, pelo seu erro. E aqui também é muito importante isso. A gente tem que olhar, se a culpa é minha, eu tenho que assumir que a culpa é minha. Enquanto eu colocar, e aqui também vai igual, enquanto eu colocar a culpa no outro, enquanto eu não assumir, aqui eu errei, é aqui onde eu tenho que mudar, isso vai voltar uma e outra vez. E eu falo isso por experiência própria, porque existem situações que eu vejo assim, que eu já evoluí, mas que ainda falta evoluir muito, eu ia dizer, muito mais ou menos. Eu vejo que eu já evoluí bastante mesmo, mas às vezes ainda me vem alguma situaçãozinha que eu penso, aqui eu ainda tô cometendo esse erro, e volta, gente. Se antes voltava 10 vezes, numa frequência de 10 vezes, agora volta numa frequência de 1, 2 vezes. Mas é que isso quer dizer o quê? Carolina, aqui você ainda tem que curar, aqui você ainda tem que ver, se acertar, aqui você ainda tem que ver que você tá errando. E nesse momento é que eu tenho consciência de que, sim, os erros vêm pra gente, pra ajudar a gente a evoluir. Por muito duro que seja, muitas vezes, mas se você tem que assimilar, isso tá vindo na minha vida pra me ajudar, de alguma forma que muitas vezes, como eu disse pra vocês, no princípio você pode nem perceber aonde é que vai vir essa ajuda, no que você tem que evoluir, mas com o passar do tempo você vai conseguir sim. E ela continua, ela dá um exemplo, não é? Imagina que você foi andando em excesso de velocidade e recebe uma multa por isso. Em vez de assumir a responsabilidade pelo fato de ir em excesso, você culpa a polícia porque estava escondido atrás de um arbusto. Mas o erro foi seu, porque você ultrapassou o limite de velocidade. Então, assumir. E esse caso aconteceu com a gente também outro dia. Eu e o Henrique, a gente estava em excesso sim, de velocidade. Eu nem tinha visto aonde estava o guarda. E aí, se a gente passou por excesso de velocidade e por 1 km por hora, a multa duplicou. Porque aqui era 120, a gente estava a 151. E aí, por ter passado de 150 para 151, a multa duplicou. Então, quando a gente tem consciência, sabe? O erro foi nosso e assumir. É ruim pagar, só que se eu não tivesse andado com excesso de velocidade, eu não teria pagado essa multa que tinha sido tão cara. Então, é pra gente refletir, sabe? E ela diz: temos de aprender com os nossos erros. Caso contrário, a nossa vida terá muito sofrimento desnecessário. E como é que aprendemos com o erro? Com a gratidão. Por pior que uma coisa possa parecer, há sempre muita coisa por estar grato. Quando você procurar no seu erro tantas coisas quantas conseguir estar grato, transformará magicamente esse erro em uma bênção. Erro atrai mais erros e bênçãos atraem mais bênçãos. O que você prefere? Claro que as bênçãos. Hoje, pense em um erro que tenha cometido na vida. Não importa se foi grande ou se foi pequeno, mas escolha um, ainda que o magoe, e quando pensa nisso. Aqui eu acho que a gente tem que parar, não é? E falar, imagina, existem erros que são mais fáceis de ultrapassar, de assimilar, mas existem erros que são bem mais difíceis e que ainda doem muito. Então aqui ela deixa a gente escolher entre um erro mais grave ou um erro mais fácil. Se você quiser começar por um erro mais fácil, a minha sugestão é que você comece por esse erro mais fácil. Mas se você acha que você já é capaz de
curar esse erro mais grave, não é? Esse mal-estar, essa sensação ruim que você tem, faça então por esse erro. E você vai ver, conforme a gente vai lendo, e conforme você vai fazendo o exercício, como você vai conseguir encontrar, e ela que coloca, que a gente vai ter que colocar 10 coisas que você aprendeu com esse erro. E aqui eu quero voltar a falar outra vez para vocês. Muitas vezes um erro te trouxe uma lição, mas essa lição foi tão grande, tão importante, tão forte na tua vida, que você não precisa ficar procurando outros 9 erros mais. O mais importante é o que eu consegui aprender dessa lição, o que eu vou conseguir aprender dessa lição, se eu focar nisso. Então, não se fixa nas 10 coisas. Podem sim, tem 10 coisas, mas se você não conseguir ver 10 coisas porque tá grato por esse erro, mas você conseguir ver uma, que já é uma grande lição de vida, fica nessa e sente de verdade essa gratidão. O mais importante, gente, que eu sempre falo é agradecer e sentir de verdade a gratidão. Vale muito mais você conseguir ver 2 pontos desse erro que você cometeu e que ainda te traz mágoa e conseguir olhar o que você aprendeu com ele e ser grato, do que muitas vezes você colocar 10 coisas e que no fundo você nem sinta tanto essa gratidão dentro de você. Então, aqui eu acho que a gente tem essa liberdade, sabe, de poder colocar um erro e quantas aprendizagens, quanta coisa eu aprendi com ele, mas seja o que for, que você agradeça de coração. Ela diz: pode ajudar com algumas perguntas que você pode fazer para você próprio. O que eu aprendi com esse erro? Que coisas boas derivaram desse erro? As coisas mais importantes a agradecer em cada erro são as coisas que aprendeu com ele. Há sempre muitas coisas boas que derivam dele e alteraram o seu futuro para melhor. Pense muito bem nisso e veja se consegue encontrar um total de 10 bênçãos pela quais se sentir grato. Cada bênção que encontrar tem um poder mágico. Escreva a sua lista em um diário da gratidão ou em um computador. Então, é o que a gente tem que fazer, olhar para esse erro. E eu sei, eu vou fazer esse exercício e eu tenho hoje muito mais consciência do que foi o erro que eu vou colocar na minha vida. E hoje eu consigo enxergar muito melhor e sentir muito mais gratidão, porque me ajudou tanto e eu dentro de mim, por mais que antigamente eu acho que eu pensava, esse erro aqui me feriu muito, mas hoje me beneficiou tanto que eu vou ser muito capaz de agradecer de coração e eu espero que vocês também consigam. E ela finaliza assim, o capítulo de hoje: aconselho que você pegue todos os seus erros que cometeu na vida e em relação aos quais ainda se sente mal, quando achar melhor, e siga essa prática magnífica e mágica. Pense nisso, através de um erro, eu tenho o poder de criar muitas bênçãos. Então, aqui mesmo ela deixou essa deixa para a gente poder fazer esse exercício novamente com situações que não seja só esse erro de hoje, mas situações que você já vivenciou, sejam erros que foram menores ou que foram maiores, mas que ainda causa muito mal-estar em você e que você consiga olhar de verdade o que você aprendeu de cada um desses erros e que você se sinta grato. E aqui, gente, é o que ela diz, não precisa ser amanhã ou depois de amanhã, não sei, com a semana que vem, quando a gente já vai ter terminado esses 28 dias, quando você se sentir preparado em voltar a fazer esse exercício, ou conforme você vai passando os dias, você pode lembrar desse erro e querer fazer com um outro erro. Então, eu acho que vai ser muito, muito, muito bom que a gente tenha esse exercício sempre com a gente e não se esqueça, como eu fiz, não é? Que eu fiz naquele dia e voltando e eu lendo, eu pensei, como eu deixei passar esse exercício e não voltei a fazer. Mas com certeza ele vai estar aqui na minha lista de voltar a fazer e o de hoje vai ser muito especial. Vamos para a prática mágica de hoje? Prática mágica número 26. Transformar magicamente os erros em bênçãos. Conte as suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva o porquê está grata. Releia a lista e no fim de cada bênção diga obrigada, obrigada, obrigada e sinta o máximo de gratidão que conseguir por essa bênção. Número 2. Escolha um erro que cometeu na vida. Número 3. Encontre um total de 10 bênçãos pelas quais esteja grato em resultado desse erro e as escreva. Número 4. Para ajudar a encontrar as bênçãos, pode fazer a você mesmo as seguintes perguntas. O que eu aprendi com o erro? Que coisas boas derivaram desse erro? Número 5. Antes de dormir essa noite, segura sua pedra mágica em uma mão e diga a palavra mágica, obrigada,
pela melhor coisa que aconteceu durante o dia. É isso, gente, um exercício que é muito profundo, que no começo pode fazer com que a gente ainda se sinta um pouco não tão bem de relembrar uma situação que pode ter te causado muita dor, esse erro, mas fazendo dessa maneira e sentindo essa gratidão e vendo o que você conseguiu aprender dele, eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. É isso, gente. Um beijo grande e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.